Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é ranking em tempo real. Eu gostaria de discutir e refletir sobre essa questão. Para começar a nossa conversa, nós vamos ler a frase preliminar que vai ser exibida na tela. O texto base diz o seguinte, veja. O uso de ranking em tempo real é uma poderosa ferramenta de gamificação em treinos funcionais. Essa técnica aumenta a competitividade saudável entre os alunos, promove engajamento e cria uma experiência de treino mais dinâmica e também interativa. O ranking em tempo real permite que os alunos vejam sua posição e desempenho em relação aos colegas, incentivando-os a se esforçarem mais para melhorar as suas classificações. Nesta aula, nós vamos explorar como integrar rankings em tempo real no planejamento de treinos e como isso pode transformar a experiência de treino com exemplos práticos para que você possa aplicar no seu dia a dia. O primeiro item que eu gostaria de colocar é a definição de métricas para o ranking. Veja, para que o ranking em tempo real seja eficaz, é fundamental definir métricas claras e objetivas que serão utilizadas para calcular a posição de cada aluno. Essas métricas podem variar de acordo com o tipo de treino, mas devem ser fáceis de acompanhar e relevantes para o objetivo do programa que nós temos em mãos. Alguns exemplos práticos, pelo menos dois. O primeiro seria métricas baseadas em performance. No caso de um circuito funcional, as métricas podem incluir o número de repetições completadas, o tempo gasto para concluir o circuito ou a quantidade de peso levantado em um determinado exercício que eventualmente aconteceu. Segundo exemplo, métricas de frequência cardíaca. Para treinos baseados em condicionamento cardiovascular, o ranking ele pode ser feito com base no tempo em que os alunos conseguem manter a sua frequência cardíaca dentro de uma zona-alvo. Alunos que conseguem manter a frequência na zona ideal por mais tempo acumulam mais pontos. Essas métricas elas devem ser comunicadas claramente aos alunos antes do início do treino, para que eles entendam como serão classificados no ranking. Né? Isso promove essa compreensão e, obviamente, a competitividade. Vamos para o segundo item, veja. Exibição do ranking em tempo real. Para garantir o máximo impacto motivacional, o ranking deve ser exibido em tempo real, permitindo que os alunos acompanhem suas posições à medida que o treino ele avança, à medida que o treino progride. Nós precisamos apresentar esses elementos. Isso pode ser feito utilizando monitores na sala de treino ou através de aplicativos de treino integrados com dispositivos. E dessa maneira, a comunicação ela ocorre de forma eficaz. Dois exemplos aqui que eu poderia colocar. O primeiro é uma tela com classificação ao vivo. Durante um circuito funcional, o ranking dos alunos é exibido em uma tela grande, mostrando as posições com base no desempenho até aquele momento. À medida que cada aluno completa mais repetições ou atinge novas marcas, suas posições são atualizadas instantaneamente. Isso cria uma competição saudável e incentiva os participantes a aumentarem a sua intensidade para, obviamente, atingir as primeiras posições. O segundo exemplo que nós poderíamos colocar são aplicativos de treino. Se a academia utilizar dispositivos ou aplicativos conectados, o ranking em tempo real ele pode ser exibido nos dispositivos móveis dos alunos. Cada aluno pode ver a sua classificação pessoal e comparar com os demais, o que mantém a motivação e permite ajustes no desempenho durante o treino que está ocorrendo. Esses rankings visuais mantêm os alunos engajados e oferecem uma maneira concreta de acompanhar o progresso e, como você pode perceber, manter a competição de forma saudável, ativa, viva. Muito bem. Terceiro item, que é o próximo aspecto, criação de desafios com base no ranking. Um ranking em tempo real é especialmente eficaz quando associado a desafios. Definir desafios de curto prazo, como metas a serem atingidas durante o treino, cria um estímulo adicional para os alunos se esforçarem cada vez mais. Dois exemplos aqui que eu poderia colocar. O primeiro é um desafio de melhor colocação no ranking. Durante um treino de 30 minutos, os alunos competem para ver quem consegue subir mais posições no ranking até o final.
A cada novo conjunto de exercícios, os alunos eles recebem atualizações de suas classificações e o objetivo é melhorar a sua posição no ranking o máximo possível antes de finalizar aqui esse período, esse tempo, né? Então, é algo bem relevante. E o segundo exemplo que eu poderia colocar dessa questão seria um desafio de zona de frequência cardíaca. Então, por exemplo, em um treino cardiovascular, os alunos são classificados com base no tempo em que mantém a sua frequência cardíaca dentro da zona alvo. O ranking ele é atualizado em tempo real e ao final da sessão, o aluno que permanecer na zona ideal por mais tempo é o vencedor. Esses desafios incentivam os alunos a competir de forma saudável e tornar o treino mais interativo e também muito mais envolvente, né? De uma forma agradável aqui esse processo. Vamos para o quarto item. Quarto item: incentivos e recompensas baseados no ranking. Para aumentar ainda mais o impacto do ranking em tempo real, é possível associar recompensas e incentivos para os alunos que mantêm boas posições ao longo do treino ou programa. Dois exemplos aqui que eu poderia colocar. O primeiro seria prêmios para os melhores classificados. Ao final do treino, os 3 primeiros colocados no ranking, eles recebem um prêmio que pode ser um brinde na academia, um desconto em serviços ou até mesmo uma sessão de treino extra. Esse tipo de recompensa cria um ciclo de motivação onde os alunos buscam melhorar o seu desempenho a cada sessão. Segundo item interessante seria o reconhecimento público. O ranking ele pode ser mantido em uma tabela de líderes ao longo de uma semana ou mês. E os alunos que mantiverem as melhores posições durante esse período recebem um reconhecimento público, como destaque em um quadro de honra da academia ou em um grupo online de alunos, né? E dessa maneira, nós conseguimos promover o incentivo, reforçar a competitividade saudável e manter os alunos engajados ao longo do tempo. Isso certamente é muito positivo. Quinto item, já caminhando aqui para o nosso encerramento, diz o seguinte, veja. Feedback e análise do ranking. Ao final de cada treino, o ranking pode ser utilizado para oferecer feedback personalizado aos alunos. Isso ajuda os participantes a entenderem seus pontos fortes e áreas de melhoria, além de preparar o terreno para futuras sessões de treino. Então, nós conseguimos finalizar aqui essa experiência e já preparar o terreno para o que virá nas próximas aulas. Dois exemplos práticos que eu poderia citar. O primeiro seria uma análise de desempenho com base no ranking. O que seria isso? Após o treino, o instrutor pode revisar o ranking e fornecer feedback específico para cada aluno. Então, por exemplo, João, você ficou em quarto lugar no ranking, o que é excelente. Para subir de posição na próxima vez, tente melhorar o seu tempo nas transições entre os exercícios e dessa maneira você vai conseguir diminuir o tempo de execução dessa atividade. Seria uma colocação que nós poderíamos colocar para um aluno. Segundo exemplo, metas baseadas no ranking anterior. Então, nós comparamos com o desempenho anterior desse aluno. Então, o ranking de uma sessão ele pode ser utilizado com base para definir metas para a próxima. Alunos que ficaram em posições intermediárias podem ser incentivados a melhorar, estabelecendo objetivos claros, como aumentar o número de repetições ou reduzir o tempo de execução. Esse tipo de feedback ajuda os alunos a visualizar o seu progresso e os motiva a retornar e melhorar a cada sessão, né? Então, isso é algo muito positivo. Nós chegamos ao final dessa nossa conversa e antes de finalizar, eu gostaria de pensar com você o seguinte. Veja, o ranking em tempo real é uma ferramenta eficaz para aumentar o engajamento e a competitividade em treinos funcionais gamificados. Ao permitir que os seus alunos acompanhem as suas classificações durante o treino, você vai criar um ambiente dinâmico onde o progresso ele é tangível, ele é palpável e motiva. Então esse progresso ele é motivador. Quando associado a desafios, recompensas e feedback personalizados, o ranking em tempo real ele se torna uma poderosa ferramenta para garantir que os alunos retomem com mais determinação a cada sessão dentro desse contexto. Nós finalizamos então essa nossa discussão, essa nossa conversa e fica aqui o convite para que você continue comigo nas próximas aulas. Por isso eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!